Boa noite, graça e paz a todos. Amém? Aleluia. Quero compartilhar essa palavra que pela manhã fiz menção, combatendo os gafanhotos da vida. Como combater os gafanhotos. E para isso quero te convidar, você que pode, abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo 1, nós vamos estar lendo. Quando você abre, deixa eu te explicar algo. O profeta Joel, ele profetizou num tempo de muita escassez. Então, o propósito do profeta Joel era trazer uma recomendação para que as gerações futuras soubessem como que foi a destruição naquele tempo, num período de decadência, tanto real ali, uma decadência econômica, quanto também uma decadência espiritual e moral. O profeta Joel, ele profetizou lá no ano 841, aproximadamente, e ele vai até o ano 835 a.C. Na época do rei Joás, que teve o seu trono por um tempo usurpado pela rainha Atália, né? Teve ali um engano, né? Ela usurpou por um período o trono. Então a terra, a nação naquele tempo vivia grande desastre, uma grande escassez. Então o profeta Joel se levanta e diz assim a palavra do Senhor, do versículo 1, do capítulo também 1 de Joel. A palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel: ouviste isso, vós, velhos, escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias dos vossos pais? Narrai isso aos vossos filhos, e os vossos filhos o façam aos seus filhos, e os seus filhos destes a outra geração. Versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Você que pode, mais uma vez, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela sua palavra, a tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de dois fios, que tem poder, ó Deus, de penetrar no mais profundo do nosso ser, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e acima disso, ela é apta para sondar os desígnios, os propósitos do meu coração, do coração da tua igreja que está aqui nesta noite ouvindo a tua palavra. Que o Senhor traga uma revelação, uma iluminação ao nosso espírito, para que possamos viver debaixo e sobre os preceitos da tua palavra. Fale conosco nesta hora, tire de nós também toda e qualquer distração que possa roubar as tuas verdades do nosso coração. Essa, ó Pai, é minha oração que faço em nome de Jesus. Amém. Quando olhamos para essa profecia de Joel, nós encontramos alguns aspectos, alguns sentidos. O primeiro sentido, ou aspecto, é o sentido histórico. Quando olhamos o versículo 2, ele diz: ouviste isso, vós anciões, escutai isso. Ele está falando: olha, isso aconteceu no tempo de vocês. Isso aconteceu no tempo dos seus pais. Então vocês têm que anunciar, vocês têm que falar às próximas gerações para que não caia ou para que não cometa os mesmos erros a ponto de viver isso que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos para o versículo de número 10, ele diz assim: o campo está assolado, a terra está triste, porque o trigo está destruído, os mostos se secou e o azeite acabou. A terra estava debaixo de grande escassez. Então o profeta fala assim: observe isso. Observe isso que nós vivemos, que os nossos antepassados viveram. E anuncie isso. Anuncie como eles vão fazer para não passar por essa mesma crise a qual estamos vivendo. Para não passar por esse momento que nós passamos. Eu creio que nós, como igreja de Jesus, temos vivido um tempo de avivamento, amém? Porque nunca na história da igreja vivemos um tempo como esse. Eu e você privilegiado, aleluia, de viver esse tempo da igreja. E eu creio que todo tempo de crise é um tempo de avivamento do Senhor na vida da igreja, amém? Quanto a igreja mais era assolada, mais o mover de Deus operava na vida da igreja, porque é um tempo que nós nos posicionamos, é um tempo que nós mudamos as nossas atitudes, mudamos os nossos comportamentos e esperamos mais de Deus, amém? Quem está esperando mais de Deus nesse tempo?
Aleluia! Então nós temos que olhar para o texto e ver que há atitudes, há decisões que temos que mudar. Há comportamentos que devemos ter neste tempo. Mas também o profeta faz um aspecto moral. Ele fala: anuncie isso aos vossos filhos, para que eles não cometam, para que eles não errem, que eles tenham uma conduta moral diante do Senhor, para que eles possam caminhar corretamente diante da presença do Senhor, para que eles possam andar segundo os desígnios da palavra do Senhor. Mas o texto também nos mostra um aspecto espiritual. E aí entra o versículo de número 4, a qual o profeta Joel faz alusão. Tem alguns estudiosos que vão falar que essa alusão é uma alusão figurativa, que ele apenas usou como forma ilustrativa. Outros já vão dizer que é fato real que aconteceu, que os gafanhotos vieram sobre a terra naquele tempo e provocaram grande destruição. Mas o aspecto aqui não é se os gafanhotos ali operaram, mas é um aspecto espiritual. E quando nós olhamos para o capítulo 1, versículo 4, nós vemos 4 tipos de gafanhotos. E o gafanhoto, biblicamente, é mostrado como um ser maligno na Bíblia. E quero te convidar, vai comigo para Apocalipse, capítulo de número 9, versículo 1. Ele diz assim: E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E lhe foi dada a chave do poço do abismo. 2. Ela abriu o poço do abismo e subiu uma fumaça do poço com a fumaça de grande fornalha. E como a fumaceira saía do poço, escureceu-se o sol e o ar. Olha o 3. E também da fumaça saiu o quê? Gafanhotos, um aspecto maligno, para a terra, e foi-lhe dado o poder como que tem os escorpiões da terra. Agora vá lá para o versículo de número 7, por favor. Olha o que ele diz: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a de cavalos preparados para a peleja. Em algumas outras traduções vai falar cavalos preparados para a guerra. Esses gafanhotos, dentro desse aspecto espiritual, eram gafanhotos que estavam preparados para destruir. Não era que tinha uns tipinhos de gafanhoto fraco, não. Ele fala, é comparado como um cavalo que vai para a guerra. Aqueles cavalos de montaria, aqueles cavalos bem preparados, fortes, que iam aguentar dias de batalha. Assim são esses gafanhotos dentro desse aspecto espiritual que vem sobre a nossa vida, que vem atacar aqueles que servem ao Senhor. Então você me pode perguntar nessa hora: pastor, há como vencer os gafanhotos? Sim, há poder para vencer os gafanhotos no nome de Jesus e diante das nossas posturas, diante das nossas atitudes. E a palavra é tão linda que eu vejo Joel trazendo primeiro uma mensagem de destruição, mas logo depois ele aponta uma mensagem de salvação. Aleluia! Vá comigo para o capítulo 2 de Joel, versículo de número 25. Olha o que ele diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo quê? Pelos gafanhotos. Aleluia. Quando nós vencemos esses poderes sobre a nossa vida, a restituição da parte do Senhor sobre nós, amém? A restituição, ele diz: eu restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, migrador, destruidor e cortador, e o meu grande exército que envio contra vós. Quando nós nos posicionamos com atitudes corretas, quando nós tomamos decisões bíblicas, quando o nosso comportamento corresponde com a palavra do Senhor, a restituição daquilo que foi nos roubado. Você pode dizer amém? Aleluia. Agora nós temos que entender que as nossas armas não são armas físicas. Nós não vamos comprar um pesticida e sair matando gafanhotos aí. Apesar que esses dias teve muito perto, cerca de 130 quilômetros da fronteira do Brasil, há alguns que vão dizer que passou por algumas cidades do Brasil uma nuvem de gafanhoto. E na reportagem é algo fascinante. Você sabe quantos gafanhotos tem por quilômetro quadrado? 40 milhões. É gafanhoto demais. E passou pertinho de nós. Mas a nossa arma e a nossa luta não é contra estes gafanhotos, mas contra esses poderes espirituais, como Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, versículo de número 11 ao versículo de número 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo.
porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, e sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a pergunta é: como combater os gafanhotos que vêm contra nós? E quem são esses gafanhotos? E eu quero nessa hora trazer para você de uma forma bem detalhada como eles atuam em nossa vida e como você pode se posicionar em Deus para vencê-los e para combatê-los. A nossa atitude tem que ser uma atitude correta diante das armas a qual o Senhor nos proporciona. Então vamos para o texto, capítulo 1 de Joel, versículo de número 4. Na minha tradução aqui, ele já traz a palavra lagarta, e ficou a lagarta. Mas em algumas traduções, inclusive essa que está sendo projetada, ele fala desse primeiro gafanhoto, que é o gafanhoto cortador. A palavra cortador no hebraico é gazam. A palavra gazam é melhor traduzida por lagarta. Como que opera a lagarta? A lagarta é aquela que vem comendo as folhas. Ela sobe sobre uma folha e ela começa a destruir a folha. E isso é visível. Todos nós podemos, com os olhos ali abertos, enxergar a lagarta comendo a folha. Mas há um outro poder da lagarta que muitas vezes não vemos. É quando ela entra num fruto e começa a comer o fruto. Eu te lembro, quando você era pequeno, você pegava aquela goiaba do pé, a hora que você ia comer, que você abria, estava cheio de lagarta. E você aparentemente olha por fora, o fruto está belo, o fruto está bom, mas por dentro há destruição. Por dentro há o cortador. Por dentro há aquele que está consumindo, aquele que está devorando, aquele que está destruindo o fruto. Talvez tenha até aparência por fora, mas por dentro fica destruído. Por dentro vai sendo consumido. Assim talvez a vida de muitos nesses dias. Aparentemente por fora está tudo bem, mas por dentro há uma destruição. Algo está consumindo. Pastor, como que esse poder, como que esse gafanhoto cortador pode atuar nos nossos dias? Ele pode atuar quando nós damos legalidade. A nossa legalidade vem quando nós nos afastamos de Deus. Quando você se afasta de Deus. Quando você se afasta da comunhão dos irmãos. Porque não existe esse negócio de ter comunhão com Deus isoladamente. A ponto que o próprio Cristo viveu em comunhão, viveu em comunidade. E Ele não estabeleceu a igreja porque Ele não tinha outra coisa para fazer. A reunião de culto há um propósito, o propósito da comunhão, o propósito de nós nos fortalecermos em fé, de nós buscarmos uma adoração. Mas quando nós nos afastamos disso, nós abrimos uma porta ou damos legalidade para o cortador entrar em nossa vida. E começa a destruir de dentro para fora. Jesus traz um exemplo muito claro disso. O exemplo do filho, o pródigo, que ele se afasta da casa do pai. Ele vai para longe da presença do pai. E faço eu aqui uma analogia que aquele menino, ele foi para uma cidade, voltou, foi para outra, voltou, a ponto de ir para uma cidade longínqua. A ponto de não querer mais voltar para a casa do pai. Não querer estar mais em comunhão com o seu irmão, não querer estar mais em comunhão com o seu pai, de estar em convívio na casa do pai. E veio destruição, porque o que esse gafanhoto traz é destruição, é fome, é escassez. E o texto que Jesus usa lá em Lucas capítulo 15, do verso 11 ao 32, que ele faz a parábola do filho pródigo, fala que o resultado final daquele menino ausente da casa do pai foi fome, destruição e escassez. Sofreu pela se ausentar da comunhão, por se ausentar da presença do pai, por se ausentar da presença do irmão. Muitos alegam que agora eu arrumei um emprego, e se ausenta da casa do pai. Agora eu não posso por causa disso, por causa daquilo. E se ausenta. Você conhece alguém que acordou numa manhã e falou: agora, a partir de hoje eu vou desviar? Não quero saber mais de Jesus, vou apostatar da fé? Até hoje eu não conheço ninguém assim. Mas eu conheço pessoas que dia após dia foi se afastando, foi se afastando, foi se afastando. E aparentemente por fora estava tudo bem, mas por dentro
havia destruição. Por dentro, o cortador estava agindo, estava o consumindo, a ponto dele não desejar mais estar na casa do pai. Mas Jesus disse que aquele filho se arrependeu. Ele venceu o cortador e desejou voltar para a casa do pai. Desejou voltar, ter comunhão com a família. E se hoje você está aqui me ouvindo, seja presencialmente, seja pela mídia, é tempo de você voltar para a casa do pai. O pai lhe ama e deseja ter comunhão com você. E mais, não é só o pai que lhe ama. Nós, como irmãos em Cristo, lhe amamos também. Talvez até mesmo sem te conhecer, mas fazemos parte da mesma família. E temos que ombrear como igreja do Senhor nesse tempo. Você pode dizer amém? É o tempo de você voltar e vencer o cortador. Nós combatemos o gafanhoto, o cortador, a lagarta, quando nós permanecemos na casa do Pai. João, capítulo de número 15, Jesus faz a analogia da videira, e ele fala que ele é a videira, o Pai é o agricultor, e nós somos os ramos. E por 11 vezes, Jesus fala, se vocês permanecerem em mim, e eu permanecer em vós, darão muitos frutos, aleluia. O pulo do gato está aqui, permanecer. Nós, quando permanecemos no Senhor, permanecemos na comunhão da igreja, permanecemos na presença do Senhor, o cortador não tem força sobre nós. Não é que não vamos passar por dificuldades, não, mas não somos destruídos de dentro para fora. Você pode dizer amém? Mas você precisa permanecer. O texto, por mais uma vez, fala aquilo que o cortador deixou, o gafanhoto migrador consumiu. A palavra para migrador é arbis. A palavra arbis quer dizer literalmente gafanhoto. Não tem outra tradução. Seria o que o lagarto comeu, o que o lagarto deixou, o gafanhoto comeu. Agora, essa ideia do texto de gafanhoto aqui, nessa palavra arbis, tem a ver com a fase de crescimento. Esse animal, esse ser, ele está na sua fase de crescimento, ele tem buscado por alimento, e nessa busca ele viaja em bandos, igual nós vimos aí há 3 meses atrás, passando muito próximo de nós, da fronteira da nossa nação. Então ele deixa aqui grande destruição nos plantios, mas necessariamente ele não come tudo, porque ele está numa fase de crescimento, ele come um pouco e faz aquilo lá e vai para outro lugar, ele fica num imigratório, fica viajando, e ele não respeita fronteiras, ele não respeita nada, porque faz parte do ser dele, ser migratório, migrar para um lado e para o outro, de um local para o outro. Como que eles atuam hoje dentro de um aspecto espiritual na nossa vida? Quando nós damos legalidade e nos envolvemos com ilicitude. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 23, todas as coisas te são lícitas, mas nem tudo lhe convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Não é porque todo mundo está fazendo que eu devo fazer, que compete o cristão fazer. Não é porque o mundo está indo numa direção que eu, como cristão, devo ir para a mesma direção. Não é ilícito, não é ilegal, mas edifica a vida da igreja. Convém para um filho de Deus, para uma filha de Deus fazer tal prática. Uma das coisas que nós podemos conjecturar é o envolvimento em feitiçaria. Quando eu falo em feitiçaria, muitas pessoas regalam o olho e já pensam logo no Harry Potter, aí nesses negócios. Não estou falando dessa feitiçaria, para com isso. Feitiçaria vai muito além disso. Feitiçaria é você também ler um horóscopo, é você buscar a adivinhação, é você buscar aí essas revelações que surgem por aí. São verdadeiros espíritas da fé, né? Eles
vivem trazendo revelações e profecias, e isso, e aquilo outro. Ah, pastor, eu não concordo que isso é feitiçaria. Então, vou te mostrar na Bíblia. Abra comigo Atos, capítulo de número 16. E o versículo também é o de número 16. O apóstolo Paulo está juntamente com Sila e outros homens, e eles estão indo por vários dias a um local para orar. E o texto diz assim: e aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito do quê? Adivinhação. Deixa eu te falar um negócio antes de eu terminar de ler o texto. Nem todo mundo que fala o nome de Deus é de Deus. Pode dizer amém nessa hora? Nem todo mundo que papagaia por aí, que faz isso, aquilo, acolá, que faz cura, que vem de Deus. Vamos olhar para esta mulher, para esta jovem, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E olha o que ela fazia. Seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncia o caminho da salvação. Que mensagem poderosa é essa, pastor? Nós andamos pela rua dizendo: olha, eu conheço homens que anunciam o caminho da salvação, porque são homens de Deus. Você faz isso andando na rua? Não faz. Essa menina fazia, pregava mais do que muita gente. E ela está indo atrás de Paulo e Silas e dos demais homens, e ela ia gritando: esses de fato são homens de Deus, e eles estão aqui para anunciar o caminho da salvação. Uma mensagem de Deus, uma mensagem verdadeira, amém? Mas olha o que acontece. Paulo se indigna, porque o texto diz que isso se repetiu por muitos dias, não foi um dia só não. Foi por vários dias, eles saindo para orar e ela estava lá atrás deles. Esses são homens de Deus, estão aqui anunciando o caminho da salvação. Paulo se indigna. Paulo se indignou, voltando-se, disse-lhe ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-se dela. E imediatamente, na mesma hora, o Espírito saiu. Se envolver com espírito de adivinhação. Eu sei que você fica me olhando assim, assustado, mas está na Bíblia. Não estou falando que tudo que nós vemos é maligno, não coloque palavras na minha boca. Mas boa parte é um espiritismo mascarado com a fé cristã. E quando nós damos legalidade, nós abrimos a porta para o migrador, para ele entrar em nossa vida. Por isso que Paulo se indignou. Paulo sabia que há uma legalidade. Ele poderia falar: uau, vou deixar essa menina, colocar ela no ministério, porque ela prega e prega fervorosamente. Não, eu vou expulsar o demônio da vida dela. Jesus, quando chega na terra de Gadara, Lucas capítulo 8, lá pelo verso 26 em diante. Ele desce na terra de Gadara, vem um endemoniado, possesso de uma legião de demônios. Então Jesus vai produzir ali uma libertação, e tem uma manada de porcos, aproximadamente 2.000 porcos. E os demônios dizem assim: Jesus, permita que nós entremos, ou possuímos esses porcos. E Jesus permitiu. Por que que Jesus permitiu? Porque Gadara é território de Israel. Já falei isso um tempo atrás aqui. Gadara é território de Israel. Em Israel até hoje é proibido criar porco. Mas o judeu, ele é sabido, ele faz chiqueiro suspenso. Não pisa na terra, mas eles criam porco para vender para o povo. Mas não pode criar, porque há uma lei. E se fazer isso é ilícito, é ilegal. É ilegal contra a lei da nação e é ilegal contra a palavra do Senhor para o judeu. Mas os gadarenos faziam isso. E você já viu aqui demônio se matar? Quem já viu? Eu não vi até hoje nenhum demônio se matar, porque o demônio se mata, é um ser espiritual. O espírito não se mata, amém? Não existe. Tem uns pastores que conseguem matar demônio, mas eu não sei como funciona isso. Porque olha o que diz o texto.
Aqueles demônios entraram nos porcos, os porcos precipitaram em um abismo, e quem morreu? Os porcos, não os demônios. Por quê? Porque há ilicitude, há algo que é ilegal. E quando nós nos envolvemos com o ilegal, aparentemente para o mundo é natural, aparentemente para o mundo todo mundo está fazendo, mas não cabe para nós, porque não edifica, porque não convém. E quando você combate isso, você combate o migrador da sua vida. Você combate esse gafanhoto, não se envolvendo, ou até mesmo abandonando-se no caso que você já está envolvido. Então agora nós temos o terceiro gafanhoto, que é o devorador. O texto diz que o lagarta deixou, veio o migrador, que o migrador deixou, veio o devorador. A palavra aqui para devorador é Ielek, que quer dizer lacosta. Lacosta está na fase adulta, na fase produtiva do gafanhoto. Ele não apenas agora consome, mas também ele deixa os seus ovos para reproduzir. Olha que peste. Ele não apenas devora a lavoura, mas ele deixa os seus ovos plantados ali. Que é essa fase do lacosta que o gafanhoto está vivendo. Ele devora e consome toda uma plantação e ainda deixa para a descendência futura, para o tempo futuro, para destruir. Como que ele atua hoje? Aí você conhece, porque você está experiente de ler esse texto. Como que nós combatemos o devorador? O texto é claro. Malaquias, capítulo 3, versículo de número 6. O texto começa dizendo assim: eu sou o Senhor Deus, e não muda. É o 6, filho, isso. Porque eu, o Senhor, não mudo. O Senhor não mudou no passado e não mudou agora, amém? Amém? Você está entendendo isso? Porque nós achamos por vezes que Deus mudou, mas o texto é claro: eu, o Senhor Deus, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos, aleluia. Desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos a mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubarás o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubai, vós, a nação toda. 10. Trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. E por vossa causa repreenderei quem? O devorador. O devorador, ele é combatido com a nossa fidelidade. Para que não vos consuma o fruto da terra e a vossa vide do campo, e não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. 12 e último. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando nós olhamos para o livro do profeta Joel, coloque para mim Joel 2, 25, por favor. Quando nós olhamos para o livro do profeta Joel, nós vemos que há restituição, e eu creio na restituição do Senhor, amém? Olha o que ele diz: restitui-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. E aí ele vai trazer os gafanhotos. Ele fala do gafanhoto migrador, do destruidor e do cortador. Faltou ou não faltou um gafanhoto aí? Faltou. Faltou o devorador. Aquilo que o devorador consome, Deus não restitui. Sabe por quê? Porque você dá legalidade para o devorador entrar na sua vida quando você rouba a Deus. Quando você pega o que é do Senhor. Isso é forte, mas é verdadeiro. E aí o texto é claro: eu vou restituir o que o migrador, o cortador e o destruidor. O devorador não.
Porque o devorador é a legalidade que nós damos quando pegamos aquilo que não é nosso. Quando nós pegamos aquilo que é do Senhor. Eu vou te contar uma história para que você entenda. Imagine você como um grande empresário, aleluia, mas um mega empresário. E a sua empresa atende por duas plataformas, o varejo e o atacado. No varejo o dinheiro não corre tanto, mas corre aquele pingadinho de todo dia. E aí você tem um funcionário top das galáxias, um funcionário, olha, muito jóia. E ele cuida ali das finanças do varejo. E aí você está vendo ali que de vez em quando, né, está faltando um dinheirinho lá no caixa do varejo. E você fica meio encabulado com aquilo, você fala, mas meu funcionário é tão bom, tão meu amigo. Mas você fala, vem cá, eu vou pôr uma câmera lá para dar uma olhada nesse negócio. E você coloca uma câmera e você descobre que todo final do dia, o seu funcionário, o seu grande amigo, pega um pedaço daquele dinheiro, enfia no bolso dele e só deixa uma fatia com você. Aí você fala, que coisa, eu acho que ele está precisando de dinheiro. No varejo não corre tanto dinheiro, mas no atacado corre um dinheirão. Eu vou tirar ele do varejo e colocar no atacado. Quantos de nós faríamos isso? Pastor, você acha que eu sou o quê? Tonto? O cara já está me roubando com pouco. Você acha que ele, no muito, vai fazer o quê? Imagine, nós, simplesmente pecadores, não temos coragem de fazer isso, imagina Deus. Porque muitos dizem assim, eu não sou fiel ao Senhor porque é pouco. E você acha que você vai ser fiel muito? Você acha que Deus vai lhe colocar no muito? Quem está entendendo? Amém? Porque quando você faz isso, você abre a porta para esse gafanhoto destruidor entrar na sua vida. E o texto de Joel deixa claro, dele não há restituição. Porque você colocou a mão naquilo que é do Senhor. Do Senhor. Como você combate? Sendo fiel ao Senhor, a começar no pouco. A Bíblia diz lá em Mateus 25, versículo 21. E disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito lhe colocarei. Aleluia. Esse é o plano do Senhor sobre a sua vida. Você quer que o Senhor lhe coloque sobre muito? Comece sua fidelidade no pouco. Comece no pouco. E nós então temos agora o quarto gafanhoto, que é o gafanhoto destruidor. A palavra hebraica para destruidor é chassil. Chassil é o pulgão, melhor traduzido. Na versão trinitariana, ele já traz a palavra pulgão comeu. O pulgão aqui é o filhote que acabou de eclodir do ovo. E há alguns tipos, né, de pulgão que é uma mancha avermelhada sobre a planta. E o pulgão, ele consome a seiva da planta. Ele consome a força, o poder que há sobre aquela planta, esse parasita. Como diz o profeta Joel, esse gafanhoto, ele consome, até levar a planta à destruição, até levar todo um plantio. Ele vai parecer muito com um ferrugem, que fica sobre as folhas, ou sobre o caule da planta. Ou alguns agricultores usam de forma preventiva, para combater o pulgão. Eles se previnem para combater. E isso é o que nós devemos fazer. Esse gafanhoto, nós temos que nos prevenir dele. Como que você previne desse gafanhoto e o porquê que ele entra? Nós nos prevenimos através da gratidão. Gratidão às pessoas e gratidão a Deus. Como que nós damos legalidade? Com a nossa ingratidão. Amados, tem pessoas que reclamam de tudo. Tem pessoas que reclamam que está calor. Tem pessoas que reclamam que está frio. Tem pessoas que reclamam que está chovendo. Tem pessoas que reclamam da vida. Tem pessoas que reclamam. Reclamar, murmurar é ingratidão. É ser ingrato. É ser ingrato com aquilo que Deus está dando. Certa vez eu vi uma pessoa reclamando do salário. E logo após ela fala, pastor, ora, porque meu salário precisa multiplicar. Eu falei, como que Deus multiplica algo que você não gosta? Algo que você reclama? Você consegue entender?
A pessoa pega o seu ordenário e começa a amaldiçoar, começa a reclamar, começa a maldizer, e logo depois ele fala: Senhor, multiplica. O Senhor fala: você não gosta, você está reclamando. É murmurar, é ser ingrato. Quando nós somos ingratos, nós abrimos a porta para que esse poder venha e nos suga, tira a nossa força. Você já conversou com pessoa reclamona, com pessoa ingrata? Fica meia hora conversando com essa pessoa, você sai de lá todo mauzão, você fala: meu Deus, como que é ruim conversar com pessoas assim. Por quê? Porque esse gafanhoto destruidor está lá, está atuando, está agindo, pelo meio da ingratidão, pelo meio da murmuração. Eu gosto muito de um exemplo, que é o de Ló. Para mim, a pessoa, talvez no Antigo Testamento, mais ingrata que Ló não teve. Você conhece a história de Ló? Ló é um menino órfão, mas ele também é sobrinho de Abraão. E Abraão, no meio daquela situação, pega o sobrinho órfão para junto dele. E a Bíblia diz que Abraão sai de Ur dos Caldeus e vai para Canaã e enriquece. Mas Abraão, diferentemente de Ló, era um homem grato, um homem que não apenas prosperava, mas prosperava as pessoas que estavam em volta dele. E Ló enriquece junto com Abraão, a ponto que quando chega em Gênesis capítulo 13, os bens desses dois homens eram tão grandes que estava havendo desavença entre, não eles, mas entre os seus funcionários. Então Abraão chega para Ló e fala assim: Ló, vamos fazer o seguinte, está tendo muita desavença entre os nossos pastores, faz o seguinte, escolhe um lugar, se você for para lá, eu vou para cá. Amados, vamos entender, Ló, no meu ponto de vista, deveria falar para o tio naquela hora, falar: eu largar de você? Mas de jeito nenhum, eu era pobre e órfão, agora sou rico por causa de quem? A bênção do Senhor estava sobre quem? Sobre Ló ou Abraão? Sobre Abraão. Mas Ló não. Olha a arrogância de Ló. Olhou para as campinas verdejantes e falou: é para lá que eu quero. No mínimo, se Abraão não quisesse mais ficar juntos, falasse: não, tio, o Senhor tem a primazia, porque tudo que eu tenho foi por intermédio da bênção do Senhor sobre a sua vida. Então o Senhor que escolhe, o que o Senhor decidir, está bem decidido, irei acatar com alegria. Mas foi isso que Ló fez. Ló falou: não, eu quero ir para o melhor, porque eu mereço. Porque o ingrato é assim, ele sempre acha que merece, sempre. Você nunca vê um ingrato achar que ele não merecia, um murmurador achar que não merecia. E ele vai então para Sodoma e Gomorra. Olha o que é uma vida de ingratidão. Sodoma e Gomorra é tomada pela Mesopotâmia, é vencida na batalha. E a Mesopotâmia leva cativo, como despojo de guerra, todos os habitantes de Sodoma e Gomorra e toda a riqueza da cidade. Ló sai de um homem rico para um homem preso. Ló sai de rico para escravo pobre. Eu falei pela manhã e ressalto, talvez o meu coração, no lugar de Abraão, falava assim: rapaz, eu enriqueci o cara, eu abençoei ele, ele escolheu o melhor lugar, ele que se vira para sair dessa. Mas Abraão fez diferente. Abraão, um coração em Deus, ou posso dizer um coração de Deus. Abraão pega 318 homens e desce para a guerra. E vence a guerra. E Abraão traz de volta Ló e a riqueza dele. A ponto que o rei de Sodoma fala assim: dá as pessoas para nós, para não ficar pesado para você, Abraão. Ele fala: eu não quero pessoas não, eu não quero nada de vocês. Eu só quero aquilo que é de Ló. Vou devolver o dízimo, porque Melquisedeque vem descendo e ele entrega o dízimo, os 10% do despojo de guerra. Os 318 homens que foram comigo também, eles vão ter parte nisso. O restante é de vocês, porque eu não quero que amanhã vocês venham falar que eu enriqueci nas custas de vocês. Muito bem. Você sabe o que o nosso amigo Ló fez nessa hora? Voltou para Sodoma. Achou pouco. Voltou para lá. E aí veio a destruição. Mais uma vez está lá Abraão, com o coração de Deus intercedendo por Ló.
O final da história, para resumir: Ló sai de Sodoma e Gomorra, perdendo a sua esposa, sobrando só ele e as suas 2 filhas, e sai pobre, sem nada. Ingratidão, o abandono, a atitude errada, abre a porta para o destruidor. E tudo que Ló tinha foi destruído. Tudo que ele tinha foi destruído. Como que anda o seu coração? É grato ou não? Você reclama ou você louva? A Bíblia nos diz, lá em 1 Tessalonicenses, através do apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 18, dizendo assim: em tudo dai graças. 5,18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Seja grato, agradeça a Deus por tudo. Agradeça a Deus. E eu quero caminhar para o encerramento, dizendo da última postura desse gafanhoto. Nós vimos aqui 4 poderes representados através de 4 gafanhotos: a lagarta, o gafanhoto, o lacosta e o pulgão. Mas há na Bíblia uma expressão de um 5º gafanhoto, assim podemos dizer. Vá comigo para Números, capítulo de número 13, versículo de número 33. Também vimos ali gigantes, os filhos, os Anaques, que são descendentes de gigantes. Então também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, eles falando deles mesmos, é eles olhando para eles e dizendo: nós éramos gafanhotos, e aos olhos deles também éramos gafanhotos. Amados, nós lutarmos contra os gafanhotos, nós combatermos os gafanhotos, é obrigação nossa. Mas nós nos enxergarmos como gafanhoto, não podemos de forma alguma. Aqui nós estamos diante dos espias, a qual foi espiar a terra de Canaã. Eles se viram, eles se imaginaram como um gafanhoto, como destruidor, como devorador, como um cortador, como um migrador. Eles se olharam e falaram: nós vimos a nós mesmos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e também aos olhos dele, porque quem se enxerga como gafanhoto vai, no mínimo, pensar que o outro está enxergando ele daquela mesma forma. Somente 2 dos 12 não se enxergaram dessa forma. Josué e Caleb falou: nós não, vem cá, se você se acha gafanhoto, tudo bem, eu não. Eles dizem: nós somos filhos de Deus, e Deus nos prometeu dar esta terra por herança, e nós vamos conquistá-la. Mas os outros 10, não, nós somos gafanhotos, miserável, vamos morrer aqui, Deus nos trouxe para morrer aqui. Como que você tem se enxergado? Você tem combatido os gafanhotos? Bem, mas como que você tem se enxergado? Como que você tem se olhado? Deixa eu te dizer, você é filho amado do Senhor, amém? Você é filha amada do Senhor. Deus lhe ama. Deus te escolheu para reinar em vida, para desfrutar da presença maravilhosa dEle, para derramar sobre a sua vida toda a sorte de bênção. Então pare de se enxergar como um gafanhoto. O ladrão, sim, João 10,10 diz, ele vem para matar, roubar e destruir, mas você tem Jesus sobre a sua vida, e a Bíblia diz que Jesus veio trazer vida e vida em abundância, aleluia. Você tem vida e vida em abundância. Você tem as promessas do Senhor sobre a sua vida, você tem a certeza da vida eterna, então de forma alguma você é um gafanhoto. Você é filho e filha amada do Senhor, amado do Pai. A Bíblia nos diz lá em Romanos 8,1, agora pois, já não há condenação alguma sobre a sua vida, porque Cristo Jesus o resgatou da maldição da lei. Não existe mais condenação. Então pare de se olhar como um gafanhoto, como um miserável,
como alguém que não pode lutar, como alguém que não pode vencer. Pastor, mas o gigante é grande. É verdade, nunca será pequeno. Mas se você não vencer, outro vai se levantar e vai vencer ele, vai tomar o seu lugar. Infelizmente é assim. Diante do exército dos filisteus está o exército de Israel. Todo mundo lá, inclusive Saul, um homem zarrão. Chega lá, desculpa a expressão, um tampinha. Cuidador de ovelha, um pastorzinho, pequeno, de pouca estatura, mas cheio de Deus, cheio da visão de Deus sobre a vida dele. Ele sabia quem ele era em Deus. E ele falou: é Golias, esse gigante? É mole, deixa comigo. Uma pedrada eu derrubo ele. E foi desse jeito. Então, como você se enxerga diante das dificuldades, diante desses gafanhotos que vêm sobre você? Ah não, pastor, eu estou me camuflando, estou me parecendo com um gafanhoto também, estou indo nessa pegada aí. Para com isso. Se posicione, tenha atitudes corretas. Porque a Bíblia nos diz, lá em Joel 2, e termino aqui, da forma que comecei, versículo de número 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, migrador, destruidor, cortador. Deus quer restituir sobre a sua vida, amém? Então se coloque de pé, por favor. Deus quer trazer restituição sobre a sua vida. Mas agora nós temos que nos posicionar. Nós temos que nos posicionar. O primeiro posicionamento que você tem que ter é de estar na presença de Deus. Talvez você estava igual o filho pródigo, longe da casa de Deus, longe da comunhão dos irmãos. Mas hoje você deseja voltar e vencer esse gafanhoto, que tem te afastado cada vez mais, que tem te consumido por dentro, que tem trazido destruição para a sua vida. E hoje você entendeu que você quer voltar para o Senhor, ou que você ainda nem se entregou ao Senhor, mas hoje você deseja fazer isso, falando: eu não posso me ver mais como um gafanhoto, porque Deus me ama como filho, como filha amada. Ele pagou um alto preço por esse amor. E você deseja entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com Jesus. Eu preciso que você dê um sinal com a mão. Se você deseja se reconciliar com Jesus ou entregar a sua vida a Jesus. Se você está nos acompanhando pela internet, você tem um telefone aí que você pode entrar em contato, se você deseja fazer essa decisão. Mas a segunda atitude que você tem que ter é abandonar o pecado, não se envolver com a ilicitude, não se envolver com aquilo que é errado, com aquilo que não convém, com aquilo que não edifica. Ser fiel ao Senhor e ter um coração, cultivar um coração de gratidão. E acima disso, em momento algum da sua vida, inclusive naquele momento que por alguma situação você pecar e o diabo vir no seu ouvido ali, falar ao seu coração: você não presta, você é um gafanhoto mesmo, você está destruindo, você está devorando, você está consumindo. Você fala: não, eu sou filha amada do Senhor, e há perdão disponível para mim, há perdão disponível na presença do Senhor. E volte correndo para a casa do Pai, que Ele irá restituir tudo sobre a sua vida. Feche os seus olhos, vamos orar. Oh Senhor, aqui estão os teus filhos amados, ó Pai. Aqui está a igreja do Senhor reunida em teu nome, ó Deus, te adorando, te louvando, te bendizendo. E a tua palavra nos diz que o Senhor irá trazer restituição a partir de um posicionamento nosso, ó Pai, a partir de atitudes corretas diante do Senhor. Os anos que foram consumidos, ó Pai, o Senhor trará em restituição sobre a nossa vida, assim como o pai do filho pródigo restituiu
Assim nós cremos que o Senhor está nesta hora, ó Pai, trazendo restituição sobre essas vidas que aqui estão, ó Pai, sobre as vidas que estão envolvidas neste mover, nesta hora, Senhor. Oh Pai, pela Tua graça, pelo Teu favor, comece a derramar ao nosso coração, Senhor, a Tua restituição. Oh Jesus, comece a declarar essa verdade. Comece a confessar essa canção na sua vida. O que foi destruído na sua vida por esses poderes, por esses gafanhotos? Comece agora a se posicionar diante do Senhor e comece a crer que o Senhor tem trazido restituição sobre a sua vida. Aleluia. Posicione agora diante do Senhor. Se arrependa. Fale para o Senhor: Senhor, eu confesso que eu me envolvi com isso. Eu confesso que fui ingrato. Eu confesso que murmurei. Eu confesso que cometi isso e aquilo e que dei legalidade. Mas nessa hora eu me posiciono diante do Senhor. Fale isso ao Senhor. Oh Jesus, levante do chão, pega o clamor, Sim, Jesus, traga restituição nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus, restitui as famílias, ó Pai. Restitui os casamentos, restitui as finanças, restitui a unção, ó Deus. Restitui a posição, Senhor. Oh Deus, nós clamamos a Ti, Senhor. Que a unção de restituição venha sobre nós, Senhor. Vem sobre a Sua igreja, ó Pai. Oh Senhor. Oh Deus. Não poderá se comparar a tudo que o Senhor. Aleluia. Sim, Deus. Creia nisso. Creia nisso. Chegou o seu tempo. Através do seu posicionamento. Chegou o seu tempo. Chegou o tempo de Deus sobre a sua vida. Aleluia, Senhor. Nós cremos nisso, ó Pai. Oh Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Senhor, nós cremos, ó Pai, que esse é um tempo de posicionamento da igreja do Senhor, ó Pai. E sabemos que a igreja do Senhor não é o prédio, mas sim somos nós. Sabemos que o Senhor chegou um tempo de derramar um avivamento sem precedente na história sobre a vida da igreja, ó Pai. Porque aqueles que de fato amam o Senhor têm se posicionado, ó Deus, têm clamado. E ó Pai, essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, termino ela com essa declaração, ó Pai, de abundante vida do Senhor, de um mover de restituição familiar, de negócios, de sonhos, de projetos, de ministérios. É um tempo que o Senhor tem derramado e eu creio nisso, Senhor. E a minha fé está firmada no Senhor debaixo dessas tuas promessas, ó Pai. Por isso eu oro
E confesso como igreja do Senhor Jesus essa verdade. Que o Senhor abençoe o nosso pastor Sérgio Eduardo, juntamente com a sua esposa e família. Que o Senhor abençoe a tua igreja, estabelecida aqui neste lugar, e as suas demais filiais, ó Pai. Que a bênção do Senhor seja sobre nós, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, ó Pai, e a consolação do Espírito seja com toda a igreja, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe. Vá em paz.